Olá, que alegria ter a sua companhia aqui no canal Lendas dos Orixás. Sabe, aqui é o lugar certo para quem quer mergulhar fundo nas lendas orais, na alma dos orixás. E a história de hoje, nossa, é daquelas de prender a respiração. É uma trama cheia de astúcia, de poder, de busca por conhecimento. A gente vai descobrir juntinhos como a incrível Oxum conseguiu desvendar o segredo dos búzios. E no centro de tudo, claro, está ela, Oxum. Linda, poderosa, a senhora das águas doces, do ouro, do amor. Mas olha, não se deixe enganar por essa doçura toda, viu? Porque por trás dessa beleza existe uma das mentes mais brilhantes e determinadas de todo o panteão, é sério. Então, para a gente sacar direitinho como Oxum conseguiu essa proeza de pegar o oráculo, primeiro a gente tem que conhecer um pouco melhor essa figura. Afinal, ela foi a orixá que teve a ousadia de desafiar ninguém menos que Exu, o mensageiro dos deuses, o mestre de todos os caminhos. Imagina só coragem! Olha, Oxum é uma figura central na mitologia, não tem jeito. Com aquele encanto todo, aquela inteligência, ela conquistou o coração de grandes orixás. Pensa bem, Xangô, de quem ela era esposa preferida, Ogum, Oxóssi, todos caíam de amores por ela. O poder de atração dela era uma coisa de outro mundo. Mas a sua vontade, a sua ambição por conhecimento, essa era ainda maior. Então, para a gente resumir, Oxum é a senhora das águas doces, aquelas que dão a vida, sabe? É a dona do ouro, da riqueza toda, a deusa do amor, da fertilidade. A beleza dela, lendária. A vaidade é a marca registrada. Mas o ponto-chave aqui, o que a gente precisa guardar, é a inteligência e a determinação dela. Essa deusa não mede esforços para conseguir o que quer. E o que ela mais queria era um segredo guardado a 7 chaves. E é exatamente aqui que a nossa história começa de verdade. Por quê? O grande desejo de Oxum vai bater de frente com força total com o segredo mais bem guardado de Exu. E que segredo era esse? Nada mais, nada menos que o oráculo, a chave para desvendar o futuro. Oxum, curiosa que só ela, queria desesperadamente esse poder, sabe? O poder de ver o futuro, de entender os caminhos do destino. E essa arte, o famoso jogo de búzios, pertencia só a uma pessoa, Exu. Foi um presente que ele recebeu do grande Ifá, o orixá da sabedoria. E, vamos ser sinceros, Exu não estava nem um pouco afim de dividir o brinquedo novo dele. E essa foi a resposta dele, um não bem redondo, direto, sem chance de negociação. Exu basicamente bateu a porta na cara da ambição de Oxum. Só que, para uma orixá como ela, um não nunca é o fim da linha. Na verdade, é só o estopim para um plano muito mais engenhoso. Com a porta fechada, Oxum fez o quê? Desistiu? Que nada. Pelo contrário, ela pensou, se não vai por bem, vai pela inteligência. Ela decidiu que ia conseguir o segredo pela astúcia. E o alvo dela, enganar o próprio mestre do engano. Que ousadia! Ela sabia que para essa missão ia precisar de um reforço de peso. Por isso, ela foi bater lá na floresta, em busca das temidas feiticeiras, as Yami Oxorongá. E olha que coincidência, elas já estavam há um tempão querendo dar uma liçãozinha em Exu. Então, claro, concordaram na hora em ensinar seus truques e magias para Oxum. E aí, com esse novo poder na mão, ela montou um plano, um plano genial. Se liga só. Primeiro passo, desafiar Exu com um enigma. Ele, todo orgulhoso, não ia resistir, né? Adivinha o que eu tenho aqui? Segundo, quando ele chegasse pertinho para olhar, curioso como sempre, zás, soprar um pó mágico que as Yamis deram para cegar ele por um tempo. E o grande finale, no meio da confusão, ela apareceria toda solícita oferecendo ajuda. E o plano, minha gente, funcionou que foi uma beleza. Oxum chegou, desafiou Exu. Ele, claro, não se aguentou de curiosidade e foi chegando perto. Foi a chance que ela precisava. Num piscar de olhos, soprou o pó no rosto dele. Imagina a cena. Exu cego, gritando com uma dor que queimava os olhos, e a primeira coisa que vem na cabeça dele é o seu bem mais precioso, o oráculo. E foi essa a deixa, a brecha perfeita. É nesse momento que a gente vê a genialidade, a frieza de Oxum em plena ação. Com a maior cara de preocupada, ela manda a primeira pergunta-chave. A armadilha estava prontinha. E Exu, logo ele, o mestre da malandragem, estava caindo direitinho. E aí começou a revelação. Exu, cego, sem opção, teve que confiar em Oxum. E ela, muito esperta, ia achando um búzio de cada vez.
E ele, no desespero, era obrigado a dizer o nome de cada um. E com isso, ele foi revelando o segredo de cada um dos 16 Odus, que são os destinos sagrados do oráculo, um por um. O segredo que era só de Exu, agora também era de Oxum. Gente, fala sério, que mulher inteligente. É impressionante, não é? Se essa história cheia de poder e astúcia está despertando curiosidade, que tal aproveitar agora para deixar aquele like e se inscrever aqui no Lendas dos Orixás? Assim a gente garante que ninguém vai ficar de fora das próximas lendas. E olha que a jornada tá só no começo, viu? Bom, com o segredo finalmente nas mãos, a história de Oxum podia muito bem ter acabado por aqui, certo? Mas não. Tinha mais alguém de olho em toda essa confusão, uma testemunha poderosa. E a decisão dessa testemunha ia mudar o destino do oráculo para sempre. E quem era que estava vendo tudo? Ninguém menos que Ifá. Sim, o próprio. O grande orixá da adivinhação. Aquele que lá no início tinha dado o oráculo de presente para Exu. Ele viu tudo. A recusa, o plano, a coragem e, claro, a astúcia de Oxum, do comecinho ao fim. E o que aconteceu? Em vez de dar uma bronca, de punir Oxum pela artimanha, Ifá foi admirado. Ele olhou para ela e viu a coragem, a inteligência que são necessárias para lidar com um poder tão imenso. E aí ele tomou uma decisão que mudou tudo. Ela não só merecia saber o segredo, ela merecia também ter o poder que vinha junto com ele. E é assim que a gente chega no ponto final. O poder foi dividido. Oxum conquistou seu lugar, por direito, e se tornou também a senhora do jogo de búzios, passando a reger o oráculo ali, lado a lado com Exu. No fundo, o que isso mostra é que a sabedoria de Oxum era tão poderosa quanto a força de Exu. É uma lição, né? O conhecimento não tem um dono só. Ele pertence a quem tem a garra e a determinação de ir atrás. E essa é a lenda fantástica de como Oxum, com sua inteligência, conquistou o segredo dos búzios. E é uma história que ensina muito, né? Sobre estratégia, sobre poder, sobre não aceitar um não como resposta. Mas, claro, o mundo das lendas é infinito. E agora eu quero saber, qual a próxima lenda que a gente deveria desvendar aqui no canal? Qual orixá, qual mito, qual história mexe com a imaginação de quem nos assiste? Deixem aí nos comentários. É a curiosidade de quem nos acompanha que move o nosso canal. Muito obrigado pela companhia, de verdade, e a gente se vê na próxima lenda.